Houve um tempo em que o esporte olímpico brasileiro sobrevivia com apenas R$ 300 mil por ano, um valor que mal pagaria as passagens de uma delegação pequena. Mas em pouco mais de 2 décadas, o cenário virou do avesso. R$ 43 bilhões foram injetados no sistema. Hoje, o Brasil opera uma das máquinas de financiamento esportivo mais complexas do mundo, mas há um segredo incômodo por trás dos pódios. Enquanto bilhões circulam entre leis de incentivo, loterias federais e patrocínios militares, uma fatia gigantesca desses recursos parece desaparecer antes de chegar onde mais importa. Existe um mecanismo silencioso que sustenta quase 90% dos nossos medalhistas, mas ao mesmo tempo, obras bilionárias apodrecem pelo país por falta de planejamento. Como o Brasil saiu da miséria absoluta para se tornar uma potência financeira no esporte? Onde exatamente esse dinheiro está sendo aplicado agora, com as novas mudanças na lei? E principalmente, por que mesmo com orçamentos recordes, a base educacional continua recebendo as migalhas do sistema? Antes de entendermos para onde vai esse dinheiro hoje, precisamos voltar ao momento em que tudo mudou. O esporte olímpico brasileiro, como conhecemos hoje, capaz de mobilizar bilhões em recursos, teve um início marcado pela carência extrema. Antes de 2001, a realidade financeira do Comitê Olímpico do Brasil era o que se pode chamar de irrisória. Para se ter uma ideia, a lei previa para o comitê apenas a arrecadação de um teste da loteria esportiva por ano, o que representava aproximadamente R$ 300 mil anuais. Com esse orçamento, o papel do Comitê Olímpico do Brasil era meramente logístico. Limitava-se a organizar o envio de delegações para competições como os Jogos Pan-Americanos e as Olimpíadas, sem qualquer ingerência sobre as confederações ou capacidade de planejar o ciclo olímpico. A grande virada ocorreu em 2001, com a aprovação da Lei 10.264, popularmente conhecida como Lei Piva. O projeto, idealizado pelo então senador Pedro Piva, destinou ao Comitê Olímpico do Brasil e ao Comitê Paralímpico Brasileiro 2% da arrecadação bruta de todas as loterias federais do país. Essa mudança revolucionou a hierarquia esportiva nacional, pois, ao centralizar o poder de distribuir as verbas, o Comitê Olímpico do Brasil passou a estabelecer metas de resultado para as confederações. Muitas entidades menores que antes lutavam para surpreender sem patrocínios passaram a gravitar em torno do comitê, que assumiu o papel de gestor estratégico do esporte. A partir desse marco, a estrutura institucional brasileira começou a se expandir. Em 2003, surgiu o Ministério do Esporte e, nos anos seguintes, consolidaram-se mecanismos vitais como o Bolsa Atleta, criado em 2005 para oferecer apoio financeiro direto para que esportistas se dediquem integralmente aos treinos. Complementando esse ecossistema, a primeira lei de incentivo ao esporte foi sancionada em 2006, permitindo o uso de renúncia fiscal para financiar projetos desportivos. Esse avanço transformou o Estado no principal patrocinador do país, destinando R$ 43,4 bilhões aos esportes olímpicos nas últimas 2 décadas. Mas como essas engrenagens bilionárias funcionam na prática hoje? O financiamento esportivo no Brasil opera atualmente através de mecanismos sofisticados, sendo a nova Lei de Incentivo ao Esporte um dos seus pilares mais recentes. Em 2025, a Lei Complementar número 222 revogou a antiga legislação de 2006, estabelecendo novos limites e condições para incentivos fiscais. Entre as principais mudanças, as pessoas físicas podem agora deduzir até 7% do imposto de renda devido, enquanto para pessoas jurídicas, o limite é de 3%, podendo chegar a 4% se o projeto for destinado à inclusão social em comunidades vulneráveis. Para evitar conflitos de interesse, a lei é clara: não serão incluídos nos incentivos fiscais os valores destinados a patrocínio ou a doação em favor de projetos que beneficiem, direta ou indiretamente, pessoa física ou jurídica, vinculada ao doador ou ao patrocinador. A base que sustenta o sistema, no entanto, continua sendo a Lei das Loterias, responsável por cerca de 80% do financiamento do esporte brasileiro. Em 2023, apenas o Comitê Olímpico do Brasil recebeu repasses de R$ 401.700.000 oriundos dessa fonte. Já na ponta final, o impacto na vida dos atletas é visível através do Bolsa Atleta, que em 2024 atingiu o recorde de 9.097 contemplados. A relevância desse apoio é inegável.
Dos 277 atletas brasileiros em Paris, 2024, 247 faziam parte do programa. Somado a isso, o Ministério da Defesa executa o Programa Atleta de Alto Rendimento, que apoia 533 atletas através das Forças Armadas, unindo a infraestrutura militar ao desempenho esportivo. Contudo, quando olhamos para a infraestrutura urbana e obras, o cenário revela distorções. Entre 2008 e 2011, impressionantes 94% dos recursos do Ministério do Esporte foram destinados via emendas parlamentares. Especialistas apontam que essas emendas muitas vezes possuem um caráter clientelista, servindo para obter prestígio político em bases eleitorais em vez de seguirem um planejamento técnico. Além disso, o Tribunal de Contas da União faz um alerta grave sobre o desequilíbrio. Apesar da prioridade constitucional, o desporto educacional recebe historicamente a menor fatia dos recursos. Na antiga Lei de Incentivo ao Esporte, por exemplo, o segmento educacional ficou com apenas 19% dos recursos captados, enquanto o alto rendimento concentrou 65%. Existe uma clara falta de integração entre as pastas do esporte e da educação, resultando na descontinuidade de programas como o Atleta na Escola. Se o dinheiro existe, por que ele não chega de forma eficiente na base educacional? O grande desafio para o futuro do esporte no Brasil não é apenas o montante financeiro, mas a governança e a sustentabilidade desse investimento. O Tribunal de Contas da União ressalta a necessidade crônica de um Plano Nacional do Desporto, que estabeleça diretrizes de longo prazo, evitando que as políticas fiquem restritas a meros projetos de governo que sofrem interrupções. Sem indicadores claros de desempenho social, torna-se difícil avaliar se o bilionário aporte estatal está gerando impacto real na cidadania, ou apenas alimentando a busca isolada por medalhas. A infraestrutura é outro ponto de atenção crítica. Milhões de reais foram gastos em obras carimbadas como legados olímpicos, que em muitos casos encontram-se hoje abandonadas ou sucateadas por falta de recursos para manutenção. Como aponta o relatório de auditoria, a prática recorrente de elevada inscrição e rolagem de recursos orçamentários na rubrica de restos a pagar ofende aos princípios da anualidade orçamentária e da razoabilidade. Com a entrada em vigor da Lei Complementar número 222, de 2025, abre-se uma perspectiva de ampliação do investimento privado através de novos limites de incentivo fiscal. A expectativa é de que esses recursos possam descentralizar o fomento, mas isso exigirá uma vigilância rigorosa sobre a transparência e a aplicação ética das doações. O sucesso do esporte brasileiro dependerá, enfim, da capacidade de equilibrar o pódio olímpico com a quadra da escola pública, garantindo que o direito constitucional ao desporto não seja apenas um texto legal, mas uma realidade acessível a todos os brasileiros. Aqui no canal você tem os melhores documentários e análises profundas sobre temas ligados ao esporte. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de girar essa engrenagem com a gente. Se inscreva no canal e ative as notificações. E o debate não para por aqui. Então clica nesse vídeo que está aparecendo agora na tela para continuar por dentro do mundo dos esportes. A gente se vê no próximo play.